E aí galera, tudo certo? Todo mundo preparado para mais uma aula de física? Então cola aqui comigo que hoje a gente vai discutir a ideia de trabalho e potência. O que será que significa trabalho e potência dentro da física? Então olha só, vamos discutir aqui comigo. Ó. Trabalho na física está associado a uma ideia de quantidade de energia que eu preciso aplicar em algum corpo para gerar uma força para que ele se desloque. Então, olha só, toda aquela força que eu preciso exercer para que um corpo ele entre em movimento ou se desloque para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, está associado com o trabalho. Então, olha só, um cara com um carrinho de mão, carregando ele, está aplicando uma força no carrinho para que o carrinho se desloque. Então, aqui ele está exercendo a ideia de trabalho na física. Quando eu estou na cadeira de rodinha e eu me impulsiono para a frente, eu também estou aplicando a ideia de trabalho, porque eu estou aplicando uma força para que meu corpo e a cadeira se desloquem, certo? E aqui no filme do Altas Aventuras, quando a casa ela é arrancada do chão e levada para o ar cheia de balão, também é uma ideia de trabalho. Os balões estão fazendo uma força, estão vencendo a força gravitacional e levantando essa casa. Então aqui está sendo aplicado o trabalho também. E como eu falei, a gente vai discutir sobre trabalho e potência. O que será que é essa ideia de potência? Então, gente, olha só. Potência está associado à rapidez com que a gente realiza esse trabalho. Quanto menor o tempo que eu gasto para tirar uma coisa da posição X e levar para Y, quanto menor esse tempo, maior é a minha potência. Então, assim, ó, se uma coisa ela é muito potente, é porque ela é muito rápida. Eu consigo fazer o deslocamento de uma forma muito rápida. Se ela for pouco potente, é porque ela não é tão rápida assim. Então, olha só, um carro de Fórmula 1, a potência dela é muito alta. A gente fala que lá tem não sei quantos cavalos dentro do motor daquele carro. Já quando o pica-pau está lá em cima do pé de pano, ele vai bem lentamente, porque o cavalo não tem uma potência muito elevada. Por mais que ele tenha muita força e consiga carregar uma carroça, a velocidade que ele faz é muito menor do que um carro de corrida, certo? Então, olha só, aqui ó, Fred Flintstone está andando sozinho, ele consegue uma velocidade muito grande. Quando ele aumenta a massa dentro dele, ele bota a família toda dentro dele, dentro do carro, o carro ele vai com uma velocidade um pouco menor. Porque a potência dele diminui, a capacidade dele fazer esse deslocamento num tempo menor não é tão efetiva quando tem muita gente dentro do carro. Então, assim, ó, a gente consegue calcular essa potência e a gente consegue calcular a quantidade de trabalho que a gente tem que fazer para levar uma coisa da posição X para a posição Y, para sair do A para chegar no B, certo? Então, olha só, vamos lá. Trabalho. Trabalho, a gente vai ter duas classificações. A primeira é com força constante, ou seja, quando em nenhum momento eu me canso, então se eu for empurrar uma mesa, eu vou empurrar ela sempre na mesma intensidade. Qual que será o trabalho que eu preciso fazer para tirar a mesa da posição aqui do canto direito da sala e levar para o canto esquerdo? A gente já vai trabalhar então. Vamos pensar aqui, olha só. Quando eu tenho força constante, ou seja, ela não varia em nenhum momento, eu vou aplicar nessa fórmula aqui que se encontra. Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes um cosseno de θ. E aqui aparece nosso primeiro ângulo dentro da física. Olha só, eu tenho cosseno de θ. Então, ó, trabalho é T, a unidade é Joule. Força é em Newton, a gente já trabalhou com isso. Deslocamento em metro, lembra lá do Sistema Internacional de Medida. E o θ aqui é o ângulo. É o ângulo, a posição que eu vou estar aplicando essa força. Vai ficar mais tranquilo agora com o próximo slide. Olha só, pensa comigo. Considere que a força aplicada pelo trabalhador constante e tem módulo de 100 newtons e um carrinho de mão se desloca 10 metros e um ângulo de força de 30 graus. Então, olha só. O trabalhador está lá levando um carrinho de mão. O ângulo que ele faz com a superfície da Terra é de 30 graus, então ele já está um pouco mais abaixo, certo? Ele vai deslocar 10 metros. E a força que ele aplica é de 100 newton. Para me saber a quantidade de trabalho que o meu trabalhador aplicou no carrinho de mão para deslocar 10 metros, a gente consegue descobrir com essa fórmula. Então, olha só. No lugar de F, que eu vou botar a força, 100 newtons. No lugar de D, eu vou colocar meu 10, que é os 10 metros que ele andou. E eu vou pegar o cosseno de 30. Provavelmente,
vai ser dado esse valor na prova para vocês, quanto é o cosseno de 30, o seno de 30, ou o cosseno de 40, dependendo do ângulo que a gente vai trabalhar, ele vai ter um valor diferente. Ou então a gente vai ter que jogar lá naquela tabelinha que o Neto ensina para vocês, que é 1, 2, 3, 3, 2, 1, e a gente consegue os ângulos elementares de 30, 45 ou 60, tá? Então olha só, força é 100, deslocamento 10, cosseno de 30 que é 0,85. Quando eu faço essa conta, eu sei que o trabalho aplicado é 850 joules. O que isso quer dizer então, galera? Olha só, isso quer dizer que a energia transferida para o carrinho de mão para que ele ande 10 metros é de 850 joules de energia. Vamos trocar agora o nosso ângulo. Em vez do 60, do 30, vamos botar o 60. Então, olha só. A mesma configuração, 100 de força, 10 de deslocamento, 10 metros, só que o ângulo agora é 60, o carrinho já está mais levantado. Será que eu vou ter que aplicar mais ou menos trabalho ali para que ele ande esses 10 metros? Então vamos lá, vamos discutir. A força 100, deslocamento 10, cosseno de 60 é 0,5. A hora que eu multiplico 100 com 10 e o 0,5, eu chego em 500 joules de energia. Ou seja, para me deslocar esse carrinho 10 metros com um ângulo de 60, eu preciso de 500 joules. Ou seja, eu tenho que fazer um menor trabalho para deslocar o carrinho a 60 graus do que se eu tivesse que fazer a 30 graus, certo? Então, ó, o ângulo ele pode variar e varia muito a quantidade de trabalho que eu vou aplicar em objeto para que ele entre em deslocamento, certo? Então, ó, é muito importante essa ideia de ângulo, porque quando eu tenho uma força que ela é constante, um trabalho que ele é constante, eu trabalho então com essa ideia de ângulo. E provavelmente eu vou dar para vocês esse valor do ângulo, certo? Vamos lá também. Agora, a nossa segunda situação é quando eu trabalho com forças variáveis. Olha só, quando eu trabalho com força variável, ele é até mais bacana de se trabalhar. É quando assim, ó, o trabalhador está lá carregando o carrinho, mas uma hora ele cansa. Então, ele diminui a intensidade de força dele, ele vai aplicar menos força, ou ele vai mudar o ângulo que ele leva o carrinho, certo? Porque a força, ela está variando. Na natureza, a gente encontra mais nessa situação aqui, forças variáveis, porque é muito difícil a gente encontrar uma força que ela é constante, tá? Então, no nosso dia a dia, a gente trabalha com essa realidade. E ela é muito bacana de se calcular. Quando eu trabalho com forças variáveis, eu trabalho com a ideia de gráfico. E sempre que eu tiver um gráfico, eu vou ter que calcular ele. E a gente já trabalhou com alguns gráficos quando a gente trabalhou lá em MRU, MRUV. E vai ser uma mesma ideia. Para mim saber a quantidade de força, a quantidade de trabalho que eu tenho que aplicar em um objeto para que ele se desloque de forma variada, é só eu calcular a área dos meus gráficos. Então, olha só. Eu posso aplicar em um gráfico assim, ó. A força vai aumentando à medida que eu vou me deslocando. Então, ele formou um triângulo. Então, para calcular a quantidade de trabalho nesse caso, eu calculo a área. A área do triângulo, então, base vezes altura dividido por 2, certo? Vocês já viram isso em anos anteriores. Nesse gráfico aqui, eu não tenho um triângulo, mas eu posso estar dividindo ele entre um triângulo e um retângulo, ou eu faço a fórmula do trapézio, certo? O mesmo caso aqui de baixo. Eu posso jogar na fórmula do trapézio direto, ou calcular a área do primeiro triângulo, do segundo e do meio. Ali eu tenho então um retângulo. Se eu calcular a área de todo o meu gráfico, eu sei qual foi o trabalho aplicado em todo o meu deslocamento, certo? Momentos que ele é maior, momentos que ele é menor, mas eu consigo então estar calculando esse trabalho. Então, ó, galera, a ideia de trabalho ela é bem simples. É a quantidade de energia que eu tenho que colocar em um objeto para que ele saia de um lugar ou outro. Eu tenho duas situações, a constante, onde eu jogo na fórmula, onde eu tenho aquela ideia de ângulo, e a segunda, então, que eu trabalho com forças variáveis, certo? E quando eu trabalho com forças variáveis, eu apresento para vocês, então, o gráfico. E é somente calcular a área dele que a gente consegue calcular quanto de trabalho foi aplicado naquela situação. Certo, galera? Então, quinta-feira a gente se encontra para tirar mais dúvidas e tamo junto. Valeu!